Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana, mas agora num Brasil com um novo horizonte, novas perspectivas. Isso porque quando a gente olha para trás, a gente vai se lembrar como a gente ficou preocupado, a gente ficou tenso, irritado, com a possibilidade dessa gente conseguir uma reeleição no nosso país em função de todas as estratégias imorais, as estratégias que foram utilizadas, as antiéticas, antirrepublicanas, para se manterem no poder. Como eu tinha falado com vocês aqui ao longo de mais de 440 dias que eu fiz a contagem regressiva aqui, a cada dia aguardando o dia das eleições, eu sempre confiei que o povo brasileiro fosse arremessar para o lixo da história a figura do atual presidente e com ele alguns interesses. Alguns ainda continuam ocultos, ainda vão tentar se articular para continuar a manterem algumas situações de privilégio. Mas o lixo da história já tem o seu caminho traçado. Muitas pessoas já foram arremessadas para lá, mas estão faltando outras tantas, né? Como a gente tinha conversado sempre aqui no nosso portal, assim que um presidente, que um líder, ele perde o poder político, ele perde o poder de influenciar, ele fica numa espécie de ostracismo, ele fica apenas circulando o poder, circulando os assuntos de uma maneira geral, isso em qualquer país. Mas aqui no Brasil nós temos um presidente que vai se converter num ex-presidente e com ele irão uma série de acusações criminais pesadíssimas. E a perspectiva dele é a pior possível para ele e para muitas pessoas que estão ao seu redor, porque a blindagem está sendo rompida com o novo governo. E a justiça deverá ser feita aqui no nosso país. A questão é como que isso se dará, quais as forças que contribuirão para isso, quais são as estruturas jurídicas que se movimentarão, enfim. Isso está demonstrando agora que o presidente da República está sumido, não é à toa. Ele está agora preocupado com situações reais que a gente sempre disse aqui no nosso portal que ele iria enfrentar mais cedo ou mais tarde. Mas outras situações também de impunidade, algumas situações estão vindo à tona nesse momento, algumas estratégias. Bom, eu quero conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, situações absolutamente absurdas e também apontar o que pode acontecer no futuro a partir dos acontecimentos de agora. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal a nos conhecer e se inscrever. Você que é muito bem-vindo, venha participar das nossas discussões aqui no nosso portal. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas, 5 e meia. Mande seus comentários para cá, dê o seu joinha também, se gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, enfim. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, porque é uma forma de você ficar mais engajado, você estar mais próximo aqui do nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Bom, gente, eu gosto sempre de ler os editoriais dos jornalões, né? Porque eles sempre nos dão a ideia de como pensam parcelas da elite empresarial, da elite financeira, elite econômica aqui no nosso país. E um jornal que a gente consegue sempre extrair esse tipo de ideologia, ou de pensamento, de filosofia, é o jornal O Estado de São Paulo. E hoje eles publicaram um editorial com esse título aqui: A responsabilidade jurídica de Bolsonaro. Não basta o juízo político das urnas. Se há indícios de que a lei foi descumprida, é preciso investigar. A paz não é fruto da impunidade, mas da efetiva igualdade de todos perante a lei. Gente, mais claro do que isso, impossível, né? Esse tipo de percepção não é percepção de esquerda, de direita, ou liberal, ou antiliberal, neoliberal. Não, ela é positivista, né? Dentro de uma expectativa, de uma perspectiva de uma sociedade democrática, uma sociedade que se preza pelo respeito à lei que é constituída ali. E no último parágrafo eles dizem: não se trata de perseguir ninguém, mas não é plausível que, diante de tantos indícios, pequenos ou grandes, como, por exemplo, são as suspeitas envolvendo o MEC, nada seja investigado. Jair Bolsonaro não está acima da lei. A tão necessária pacificação nacional não virá da impunidade, mas da efetiva percepção de que todos são iguais perante a lei. Portanto, a batata de Bolsonaro está assando muito. E não é por outra razão que o partido do Bolsonaro está preocupado em dar uma mínima blindagem, né? Jogar ali algum dinheirinho para ele colocá-lo como o líder partidário, porque ele vai poder utilizar, inclusive, dos serviços jurídicos, né, do partido
pago com dinheiro do povo brasileiro, porque o partido ele recebe ali o fundo partidário. Então, será uma forma ali do bolso de Sua Excelência não ficar tão esvaziado, porque ele vai ter que ter muitas preocupações com isso. Então, a matéria diz aqui do Lauro Jardim, PL vai pagar a Bolsonaro um salário igual ao de Valdemar, presidente do partido, saiba quanto. E aí, na matéria aqui, de uma maneira geral, a gente vai lendo aqui e o valor vai chegar a R$ 39.293,32, que é o salário de um ministro do STF, e mais o que o Bolsonaro ganha de aposentadoria. Pois bem, então, enquanto as pessoas estão indo para frente dos quartéis, estão se ajoelhando, estão proporcionando as cenas mais bizarras que a gente poderia ver nesse mundo supostamente civilizado, né? Porque quando a gente vê essa gente, a gente fala, meu Deus do céu, tem uma parcela que não atingiu a civilização ainda. Pois bem, quando a gente vê esse tipo de situação e vê o comportamento de Bolsonaro, a gente percebe que há uma distância já muito grande entre o que pensam essas pessoas e a preocupação principal de Bolsonaro hoje, que não é mais movimento, né, eleição, não é verdade, está preocupado agora com a sua liberdade, com o seu dinheiro, com a sua saúde, né? Pois bem, mas isso está sendo ajudado por outras pessoas. E, enquanto isso, todas as pessoas que se juntaram ao redor de Bolsonaro vão se protegendo, vão tentando escapar de uma ratoeira aqui, uma ratoeira acolá. Um desses é o deputado federal pelo estado do Amazonas, Silas Câmara. Supostamente um pastor, né? Porque, na verdade, ele é um grande empresário que mistura fé com negócio, com dinheiro, mas ele tem como a gente diz na linguagem policial, uma capivara muito grande. Quando você puxa, a capivara é a folha corrida, né? Quando você puxa ali o histórico do Silas Câmara, a gente vê coisas que são verdadeiras aberrações. Só você pesquisar Silas Câmara, crime, Silas Câmara, rachadinha, Silas Câmara, ilícitos, que a gente vai ver coisas como essa aqui, ó. Apropriação indébita e funcionários fantasmas. Falsificação de documentos. O cara falsificou documentos, gente, para ter duas pessoas para fazer negócios com a carteira de identidade, com a identidade falsa dele. É um negócio absurdo, né? Empresas de assessores, corrupção passiva e irregularidade na empresa de comunicação dele, Boas Novas, até ataque hacker tem na capivara do indivíduo. Aqui no jornal do Amazonas, jornal independente, eles colocam o seguinte, né, falando sobre o Silas Câmara. O título aqui em cima está: o castigo agora chega a galope para Silas Câmara. Aí eles dizem o seguinte: quanto mais batedor de carteira de servidores de seu gabinete, conforme a ação penal 864 do STF, o deputado federal Silas Câmara, republicanos, pode ter visto seu castigo chegando a galope. Bom, nem tanto, né? Porque lá no Supremo Tribunal Federal, um amigo de Bolsonaro e de Silas Câmara está agindo, até o momento que eu estou falando com vocês, de uma forma supostamente criminosa, porque para complementar o crime de prevaricação, o senhor André Mendonça precisa fazer mais alguma coisa, né? Vamos ver do que eu estou falando aqui. Em primeiro lugar, ele agradece num vídeo que todo mundo já deve ter visto, quem está acompanhando os assuntos mais de perto. Ele agradece aqui o André Mendonça, ministro do STF, o Silas Câmara, esse com a capivara longa, né, por estar no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aqui. Agradecer a um homem que vocês enviaram para Brasília, que eu conheci há cerca de 3 anos e que se tornou essencial durante a minha caminhada. Previamente à indicação e pós-indicação até a sabatina. Eu estava lendo o relatório dos irmãos da igreja e vendo que há um ministério específico aqui que trata das questões políticas da igreja. E é bom ver que vocês tratam isso como um ministério, porque isso se refletiu. E o pastor e deputado federal Silas Câmara foi um ombro amigo que Deus enviou através de vocês para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então ele vai agradecendo. Bom, tá indiscutível, né, que ele deve favores ao Silas Câmara, que está lá no Supremo Tribunal Federal sendo denunciado, né? Aliás, nessa matéria aqui do jornal lá do Amazonas, eles colocaram aqui um trecho de uma
de uma fala da Lindora Araújo, que é vice-procuradora-geral da República e considerada bolsonarista, né, pelos atos que ela tem realizado na PGR. Mesmo ela pediu a condenação dessa figura que tem essa capivara gigantesca de crimes nas suas costas. Vamos pegar um trechinho aqui, botar aqui um pouco mais à frente. Gente, está muito baixo aqui, mas acho que dá para pegar, tá? Vamos ver. Dia 22 de 11 de 2000, constam 3 depósitos online sem identificação do depositante, 2 no valor de R$1.000 e cada um outro nos mesmos horários no valor de R$500. Situações similares ocorreram em diversas outras ocasiões. No relatório foram apontados, por exemplo, 10 depósitos realizados no dia 25 de 7 de 2000 na conta do Banco do Brasil, cada um no valor de R$1.000. Registro que 3 dias antes desses depósitos serem realizados, os assessores do réu receberam suas respectivas remunerações e poucos dias após transferiram o valor para o réu. Ilustrativamente, nos dias que se seguiram, Marcelo Amorim realizou 2 saques de R$1.000 cada. Vera Helena, na sua conta. E aí, enfim, eu acho que está um pouquinho baixo, né, mas acho que deu para pegar aqui que a Lindora pediu a condenação do dito cujo, né? E a gente viu no plenário do Supremo Tribunal Federal mais uma intervenção aqui do ministro Barroso, que pediu a pena para esse Silas Câmara. Assessores parlamentares era, logo em seguida ao depósito na conta deles, retirado por saque em espécie e transmitido ou direto em 5 salários mínimos, considerando que em 5 anos e 3 meses de reclusão e 123 dias multa, fixado o valor unitário em 5 salários mínimos, considerando que o acusado afirmou possuir renda mensal de R$210.000. Quer dizer, o cara ainda tem uma grana preta, né? Pois bem, o Barroso pediu 5 anos e uns quebrados aqui para ele e o André Mendonça pediu a suspensão, pediu vistas, melhor dizendo, né? O que é pedir vistas, né? Todo ministro ele tem direito de fazer um estudo mais aprofundado de determinadas matérias, mas esse processo já estava ali rodando no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Ele pede, o André Mendonça, a vista do processo justamente para propiciar que o prazo que a Justiça tem para decretar a absolvição ou a condenação se expire, e isso possibilite ao acusado de sair livre dessa história. Só que tem uma história, né? Tem uma situação. Esse processo ele tem que ser devolvido pelo André Mendonça até o dia da prescrição, o dia que se encerra o prazo da Justiça decretar essa prisão. Se ele não fizer isso, ele em tese estará cometendo o crime de prevaricação, porque fica claro que ele está agindo dessa forma processual para livrar um criminoso de uma sanção penal. E aí ele deverá ser responsabilizado pela senhora Lindora, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Conselho Nacional de Justiça, e ele pode ser, inclusive, julgado e condenado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como diz a nossa Constituição no artigo 102. Pois bem, vamos ver aqui um trecho do Alexandre de Moraes aqui tentando passar um pito no André Mendonça. Que é até a denúncia ou a tese que a segunda turma defende, que é até o trânsito em julgado. O acordo de não persecução penal exige como requisito a confissão. Não existe a confissão. E exige, mesmo que haja confissão, que o Ministério Público ofereça. Não, apesar de reiteradamente não ter confessado, são milhares de processos em primeira instância, em segunda instância. Milhares. No meu gabinete, eu não tenho decidido os habeas corpus. Eu fiz o levantamento, estou com 28 habeas corpus pendentes, aguardando a definição dessa matéria pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas Aí, enfim, gente, ele vai tentando dar um migué aqui, na verdade ele quer proteger mesmo, né, a criatura. Aqui com algumas fotografias, o Silas Câmara com o Bolsonaro fazendo a selfie aqui no dia de uma oração, aqui ele andando no avião do povo brasileiro, né, da presidência da República, junto com o Bolsonaro, aqui Bolsonaro com o André Mendonça e aqui o André Mendonça junto com a pessoa que ele está tentando proteger nesse momento. Então, gente, são essas situações que devem ser verificadas pela sociedade brasileira e colocadas, sobretudo, pelos grandes veículos de comunicação para o povo brasileiro, para que o povo brasileiro saiba qual é o perfil moral dessa gente que até
pouco, né, estava aqui no poder fazendo tudo o que queriam, mas agora, a partir do dia 1º de janeiro, eles vão ter um outro cenário, uma outra perspectiva, com a atuação mais vigorosa dos instrumentos que a sociedade tem, porque muitos desses cargos serão modificados e certamente teremos ali pessoas mais lúcidas e pessoas mais responsáveis e comprometidas com a nossa Constituição, com o nosso país, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, mais tarde a gente tem mais assuntos aqui, porque a semana está começando agora, né? Mas fica o registro aqui dessa situação que a gente não vai deixar passar despercebido, não, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde, tchau!